Olá, meus amigos, boa noite. Estamos iniciando mais uma live aqui da Junior Achievement e hoje o tema vai ser um tema bem bacana, um tema que vai interessar muitas pessoas, que está relacionada a um momento crítico e delicado que nós vivemos e o cuidado das pessoas, né? E para participar conosco hoje, nós vamos convidar Kelly Passarello. Então ela vai falar o tema da live, crise e eu com isso. Então é possível que vocês já tenham ouvido falar ouvido em algum momento, né, da boca de alguém. Tentei convidar aqui, mas parece que caiu. Deixa eu tentar aqui mais uma vez, para ver se aceita. Pronto, acredito que aceitou. Pronto! Aí, Olá, tá me Kelly. ouvindo bem? Tá excelente. E você, tá me ouvindo? Eu tô. Porque, Pronto. vamos lá, eu não tô conseguindo conectar esse fone, o aparelho não é meu, o meu deu piti, não quis. São cenários dos novos tempos. Essa adaptação à tecnologia, né? Até a gente conseguir se inteirar de tudo aí. O próprio Pois Instagram é, fica instável muitas vezes. E aí a e gente eu, vai ter que aprender a conviver com isso. com certeza. Bem, bem, pessoal, para quem não conhece a Junior Achievement, está participando aqui, assistindo a gente pela primeira vez. A Junior Achievement é uma associação empresarial que tem como missão despertar o espírito empreendedor do jovem ainda na escola, proporcionando para esse jovem uma visão clara do mundo dos negócios, né? E a partir daí a gente sabe, né? O jovem, tendo a visão clara de como funciona o mundo dos negócios, ele vai conseguir olhar para dentro de si, verificar as opções de carreira, de profissões existentes com muito mais propriedade e escolher aquela profissão, aquela carreira que tenha mais sintonia com sua vocação. Né? Vocação, um termo que foi tão esquecido alguns anos atrás, que tem surgido novamente, né, para que permita com que as pessoas tenham uma maior congruência entre sua escolha pessoal relacionada à sua profissão com o seu eu interno. E a Kelly vai hoje trabalhar com a gente um tema bem interessante, que é crise e eu com isso. Certamente você já deve ter ouvido alguém falar que não tem nada a ver com a crise, que não é problema seu. E ela vai fazer um convite à reflexão do quanto a falta de cuidado conosco pode afetar a nossa capacidade de empreender. Então, nesse momento difícil que nós vivemos, ter esse olhar, esse cuidado especial para as pessoas, valorizar a dignidade humana, o papel do indivíduo, é algo crucial e importante para a gente enfrentar essa tempestade, essa maré turbulenta e a gente conseguir vislumbrar uma luz no fim do túnel e buscar esse final. E aí eu vou deixar para vocês aí com a Kelly. Seja bem-vinda, Kelly. E aí, Obrigada. o palco é seu. Obrigada. E desculpa aí, pessoal, essas questões técnicas, mas vamos lá. Adorei o convite de vocês, né, para participar. E eu pensei, o que eu posso contribuir? E aí me veio essa ideia, né, de falar sobre o eu. Eu acho que tem muitas empresas e muitos empreendedores que muitas vezes se preocupam muito com essa questão do planejamento estratégico, o fluxo de caixa, porque a empresa precisa dar certo, porque precisa faturar. Isso é ótimo e não tem empresa que vá dar lucro, não tem empresa que vai ter continuidade se não pensar dessa forma. Mas muitas vezes não pensa em si enquanto empreendedor e no cuidado, né? Em como que eu vou estar bem para gerir bem o meu negócio. Porque se eu não estiver bem, se eu não fizer uma escolha correta, se eu não tomar decisões acertadas, não adianta que o meu negócio não vai para frente. É muito difícil empreender no Brasil, né? A gente tem aí carga tributária pesada, a gente tem uma série de variáveis, a gente acabou de sair, aliás, estava assim, saindo aí de uma crise já de alguns anos, e aí, para completar, vem uma pandemia. Mas o que eu percebo muitas vezes é que tem negócios que sobrevivem a tudo isso, quando estão bem estruturados.
Muitas vezes tem negócios que a gente pensa assim, poxa, por que que fechou? Por que que faliu? Não é o problema da crise. É porque havia muita coisa já que não estava bem, que já não estava estruturada há muito tempo, e a crise foi só o estopim, foi a gota d'água. Mas o que eu quero trazer aqui é o meu olhar, é uma proposta de reflexão. Será que eu estou bem com o negócio que eu escolhi? Será que eu realmente me preocupo comigo? Como é que eu estou para dirigir o meu negócio? Porque é uma responsabilidade grande quando a gente dirige alguma coisa, quando a gente gerencia, cuida de um negócio, seja ele qual for, com empregados ou sem empregados. Mas a gente precisa estar bem, a gente precisa cuidar da gente, a gente precisa parar para pensar em como nós estamos para poder tocar o nosso negócio para frente, para a gente poder estar bem. E aí uma coisa que eu foco muito, eu chamo muito a atenção, é para onde é que eu estou focando, né? Quando eu acordo, quando eu levanto do meu dia, o que que eu penso? O que que vem à minha cabeça? É aquele pensamento, pô, mais um dia, isso não vai dar certo, eu vou ter problema, eu não vou conseguir pagar minha conta, o país está em crise, é a pandemia. Que tipo de pensamentos afloram no meu dia a dia? Quando eu saio, quando eu acordo, ou à noite, quando eu chego em casa e faço aquela reflexão, sabe, o que que eu passei hoje? Porque eu acredito muito que a condução da minha vida ela está muito atrelada a isso. A forma como eu me coloco diante dela, a forma como eu me preparo diante dela. Há muitos anos atrás, eu ainda adolescentezinha, eu li uma frase de Tony Robbins que dizia: engraçado, dizem que tenho sorte, mas quanto mais eu me preparo, mais sorte eu tenho. Essa é a frase da minha vida, está lá na página do meu LinkedIn. E eu comecei a pensar, nada como um dia após o outro. Se eu me preparo hoje, as ações que eu tomo hoje, aquilo que eu faço hoje, o que eu decido, ou até mesmo o que eu não decido, eles repercutem para o meu amanhã. Então, se eu fico procrastinando, eu não vou ter sucesso em nada. Se de repente eu não resolvo ter força para empreender, coragem para batalhar, para seguir, isso vai refletir no meu dia de amanhã. Se pelo menos eu estudo, trabalho, me dedico, mantenho o meu pensamento firme, sabe, à frente, direciono a minha cabeça para uma coisa bacana e não fico pensando nas derrotas, nas fragilidades, nas dificuldades, porque isso todo mundo tem. Todo mundo passa por isso. Nossa vida é muito altos e baixos, né? A gente não nasceu em comercial de margarina, que é tudo lindo e maravilhoso. A gente não tem essa vida perfeitinha da televisão. A nossa vida é uma vida de batalha. A gente lida aí com uma economia que oscila muito. Então, eu tenho duas formas de pensar. Ou eu penso para frente, bacana, eu vou lutar, eu vou batalhar, eu vou cair, eu vou levantar, eu vou crescer, mas eu vou ter esperança, eu vou ter uma perspectiva bacana do que vai ser meu futuro. Ou não, eu fico lá na vida de, ó vida, ó céus, eu nasci assim, eu vou morrer assim, nada para mim dá certo. Então a gente tem que pensar, colocar na balança. Vai ter dias difíceis? Sim, mas vai ter dias legais. E nos dias legais a gente tem que se preparar, a gente tem que se fortalecer, a gente tem que, sabe, manter a cabeça erguida para que a gente consiga, sim, atravessar tudo isso com mais facilidade, com mais sabedoria. Então, eu acho que uma reflexão bacana, e está muito em moda, e todo mundo fala isso agora, que é essa questão do autoconhecimento, mas o que é isso na realidade? É eu saber quais são as minhas fragilidades, onde é que eu preciso melhorar, onde é que eu preciso me esforçar para crescer, sabe? No meu negócio, quando eu opto em abrir um negócio, ou quando eu já tenho o meu negócio, onde é que eu realmente preciso focar? É estudar, é entender daquilo, da área de atuação, é ter a perspicácia de ver que o negócio não está indo bem para o lado, eu preciso tomar uma decisão para o outro lado. É, de repente, criar relações mais estratégicas, né? Aí, de repente, a instituição de vocês aí tem esse papel do integrar, do promover, do ajudar, porque sozinho a gente também não consegue nada. E acho que juntos a gente se fortalece, né? E são nessas instituições que a gente consegue aí encontrar forças. Então, quando eu propus isso, né? E eu com isso? E eu, como é que eu estou diante de tudo isso? Tem pessoas que estão, assim, muito mal, infelizmente. Não estão conseguindo manter seus negócios, não estão conseguindo se estruturar, muitas pessoas perderam emprego. Eu trabalho na área de gestão de pessoas e eu vejo isso todo dia. Mas, por outro lado, tem gente que está aí
nadando de braçada e tá conseguindo, e tá lutando. Por quê? Alguns estão enfrentando a crise com muito mais sabedoria, porque se reinventam, porque são criativos, porque não deixam o pessimismo tomar conta, sabe? Conseguem realmente, pô, pra lá, tá difícil, sim, tá difícil para todo mundo, mas eu vou lutar, eu vou encontrar uma forma de melhorar, eu preciso melhorar. Então, eu acho que essa questão da gente se conhecer, essa proposta, né, da gente começar a pensar, bora lá, eu tenho que saber quem eu sou. Quem é Kelly? Quem é Gervásio? Né? O que a gente tem de bacana que a gente precisa realmente aperfeiçoar? O que as minhas características, a minha habilidade vai fazer de bom para o meu negócio nesse momento? O que eu preciso me aperfeiçoar para que eu mantenha o meu negócio ou para que eu prospere no meu negócio ou para que eu venha abrir o negócio? Quando eu vou trabalhar todo dia, eu fico lá entre Jovem Pan, que tem um jornal bem bacana pela manhã, e Band News. Aí vai para um, vai para outro, vai para um, vai para outro. E aí passou lá uma reportagem de que a gente está num período bem bacana de abertura de novas empresas. Microempreendedores, microempresários abrindo negócio no momento da pandemia. De repente é aquela indústria que vai fabricar a máscara, aquela empresa que vai fazer o álcool, mas que estão vislumbrando perspectivas de possibilidades de ganhos, de empreender nesse período. Então, o que é isso? É o se reinventar, é o aproveitar o momento, não deixar as oportunidades passarem. A vida é escolha, né? Tudo que eu escolho hoje vai repercutir amanhã, bem ou não. E foi isso. Falei pelo o período que a gente ficou fora. Você trouxe tem uma frase do Seu Tuta, que é o fundador da Rede TV. Ele tem uma frase que uma vez eu ouvi essa frase ele falando, ele diz o seguinte: ninguém faz sucesso sozinho. Né? E diante dessa realidade que nós vivemos hoje, a gente percebe que é um momento nessa dificuldade, nessa dor que eu estou sentindo, eu verificar quem merece estar do meu lado. Né? É justamente nesses momentos de marés difíceis que a gente vê quem pula o barco e quem continua no barco conosco. Né? Exato. E tem outra coisa. Você pode dizer nesse sentido, né, para o empreendedor que está passando essas dificuldades, sejam dificuldades de cunho emocional, pessoal, seja dificuldades do negócio, qual é o olhar que ele tem que ter para essas parcerias que ele vai buscar para somar as deficiências que ele tem nesse momento, por exemplo? Olha, eu acho que a gente vai muito também pela afinidade, né? Eu acho que a gente atrai tudo aquilo que tem mesmo. Eu acredito muito na questão da energia. Então, vamos começar a buscar pessoas que tenham o mesmo pensamento que a gente. Não é o pensamento de ter a mesma opinião. Você gosta do preto, eu gosto do branco. Não é nada a ver. Mas pessoas com quem a gente tem uma certa afinidade, com quem a gente tem propósitos muito semelhantes, com quem a gente avalie que vale a pena estar junto para tocar. Eu, particularmente, não gosto de estar perto de gente negativa. De gente que reclama da vida o tempo inteiro. De gente que fala mal do outro o tempo inteiro. De gente que sofre porque o outro cresce. Eu acho que isso só me atrasa. Na medida em que eu me envolvo, em que eu me aproximo de pessoas assim, a energia dessas pessoas vai para mim também. Então, para lá, eu me afasto disso. Não é isso que eu quero. Se eu quero que meu negócio prospere, eu vou estar perto de pessoas que tenham essa mesma percepção e esse mesmo querer que seu negócio prospere, para que a gente cresça juntos. De repente, a minha dificuldade é a facilidade do outro, o outro já passou por isso. Alguma coisa que, de repente, eu saiba muito, eu posso ajudar quem não sabe. E tem uma coisa também que a gente não pode deixar de levar em consideração, os momentos mais difíceis são os momentos em que a gente mais cresce. Porque se a gente está naquele momento assim, naquela maresia, aquela calmaria, né? Tô lá, deitada em berço esplêndido, nada acontece. Aí pronto. A gente não se desenvolve, a não ser que sejam aquelas pessoas muito estimuladas, né? Mas a grande maioria fica lá, não, tá muito calmo, tô na minha zona de conforto, tá muito confortável, tá muito bacana. Por que eu vou fazer alguma coisa? Por que eu vou mudar agora?
Só que são nesses momentos, e eu acho que esse momento que a gente está vivendo nos permite muito essa questão de se reinventar, do começar a pensar, peraí, eu preciso sair do meu quadrado. Se eu fiz isso a minha vida inteira e deu certo, por que não tentar diferente? Por que não experimentar diferente? Não dá mais para a gente seguir um raciocínio e ir batendo ali naquela... É meio que dar murro em ponto de faca. Então, não é por aí. Vamos começar, sim, a fazer associações, vamos começar, sim, a ver pessoas bacanas que queiram crescer, que queiram... estão no mesmo nível de energia, de garra e de vontade. Para quê? Para que a gente se ajude. Eu acho que uma pessoa sozinha não faz nada. Uma andorinha só não faz verão, né? Então, a gente precisa realmente estabelecer conexões. Existem associações maravilhosas, existem grupos de estudos, pessoas que lidam aí com projetos. Então, vamos buscar. E na medida do que eu busco, eu atraio. Na medida do que eu corro atrás, do que eu quero estudar, do que eu quero me aperfeiçoar, as coisas vêm. Agora, se eu ficar em casa reclamando da vida, reclamando que a coisa não dá certo, aí nada acontece, entendeu? Eu não vou me reinventar, eu não vou experimentar, eu vou ficar sofrendo, perdendo a oportunidade, de repente, de estar aí aprendendo, crescendo, desenvolvendo, quebrando cabeça, mas avançando. Você trouxe dois pontos aí que eu achei interessante, né? O primeiro ponto é quando você fala da gente buscar pessoas com afinidade, eu me lembrei da primeira lei do triunfo de Napoleão Hill, que ele disse para você se associar com pessoas do mesmo mindset, né? Exatamente. E isso é fundamental mesmo. Se você tem uma pessoa que tem um mindset totalmente oposto ao seu, né? Você vai gastar mais energia em tentar convencê-la do seu ponto de vista do que você efetivamente empreender ou Exato, direcionar para aquele objetivo que você tem, né? exato. E tem um outro ponto que você trouxe também, dessa questão da dificuldade, é, nesse momento de dor que a gente está vivenciando hoje por conta dessa pandemia, e quando a gente fala de dor, de dificuldade, de crise, eu acho que o autor que eu mais assim me encantei dentro desse prisma foi Viktor Frankl, que ele criou a análise existencial e a logoterapia. Uhum, E Frankl ele ensina para a gente o sentido da vida e ele trabalha a dor, né? O sentido da dor. Então, quando a gente está em um contexto que ele é imutável, e o contexto que a gente vive hoje é um contexto imutável, ou seja, eu não tenho como mudar essa realidade fora. Eu não tenho como uhum. tirar a pandemia, eu não tenho como Sim, abrir a economia, fazer as coisas. Então, é um contexto que, diante das minhas forças, ele é imutável. Então, dentro desse contexto imutável, a dor, né? Qual é a resposta que eu vou dar diante da dor, né? Ou seja, uhum. o que é que a dor força em mim a mudança e qual a dignidade que eu vou ter em lidar com essa dor. E eu vejo que isso é uma coisa muito... a dor, ele é o enfrentar a dor é algo que a nossa sociedade hoje em dia, ela tira, né? Não pode ter dor, né? Só prazer. Né? Uhum. E essa incapacidade das pessoas lidarem com a dor faz com que elas desistam. Né? Simplesmente entrou em desequilíbrio, estou com problema, não consigo fazer, tipo assim, joguei a toalha. Né? Sim, E ela não enxerga essa dor, esse problema, como você bem citou, como esse trampolim para é. ela transcender, crescer, se reinventar, renascer. Né? E dentro desse universo que a gente tem hoje, de dor, de muitas dificuldades, né? Das pessoas não enxergarem saída, o que é que você diz assim? Né? O que é que você sugere para uma pessoa que esteja nessa situação de dor? Né? De dela só enxergar pessimismo, dela só enxergar obstáculos, né? Ela não enxerga que existem soluções, de que existe saída. Né? Então, o que é que fazer assim? O que é que a pessoa que está nesse contexto de só ver problema e obstáculo, o que é que você poderia dizer para essa pessoa como um gatilho assim para ela encontrar solução, encontrar uma saída e se reinventar? Eu não estou aqui dizendo que esse momento não está difícil. Está difícil, sim. Eu acho que cada um está entendendo a sua dor, né? Cada um está vivendo um momento diferente. Eu posso estar muito cômoda aqui em casa, porque a minha vida não mudou muito, mas
tem muitas famílias, tem muitas pessoas que perderam o emprego e que perderam até vidas. Então, isso é muito doloroso. Eu acho que esse aí é o extremo. O emprego a gente recupera, o dinheiro a gente recupera, a vida não, tá? Então, eu acho que cada um na sua dor. Mas se a gente for tratar especificamente das questões mais práticas e a questão profissional, eu tenho duas opções. Ou eu vou ficar chorando a vida toda, ou eu vou enxugar as minhas lágrimas e começar a pensar. Nada como um dia após o outro. Tá difícil? Tá difícil sim. Tá difícil para todo mundo. Mas se eu ficar o tempo inteiro, quanto mais eu chorar e quanto mais eu me achar coitadinha, pior vai ser para eu me recuperar depois. Então, assim, a vida tá aí. Tá difícil? Tá. Mas vamos tentar recuperar. Você citou o Viktor Frankl. Eu gosto do livro dele, eu acho que ele é aquele cara do campo de concentração e que simplesmente resolveu. Ele tinha duas opções: ou sofrer ali por ser esqueci o termo quando fala a pessoa que está no centro de. Um prisioneiro. Um prisioneiro do campo de concentração. E olha que é um extremo você passar por uma situação como essa. E ele simplesmente pensou: ok, eu não posso sair daqui, eu estou aqui, mas isso não vai afetar a minha vida. Um dia eu vou sair daqui ou não, e eu vou ficar bem, e eu preciso ficar bem. Eu acho que é a gente começar a pensar que tem luz no fim do túnel, que tudo passa e que a gente já vivenciou, talvez os jovens nem tanto, quanto mais tempo a gente vive, a gente fica mais calejado, mas vai passar, tudo passa. Eu faço uma reflexão engraçada, assim, eu tenho pensado e alguns colegas pensam também junto comigo. Era absurdo a gente pensar, tá? Há 6 meses atrás, que a gente ia estar numa situação como essa, que todo mundo para sair de casa ia ter que usar máscara, que a gente não ia poder mais abraçar e beijar ninguém. E agora a gente usa máscara com a facilidade, a gente já não abraça e não beija mais ninguém, né? É um toque de mão assim, né? Toca no cotovelo e a gente está se adaptando. Então, assim, vamos pensar que há luz no fim do túnel. Um dia isso vai passar, isso tem que passar, como várias outras crises a gente já passou. O que a gente pode tirar de proveito disso? O que eu posso aprender com tudo isso que eu já vivenciei? Porque eu tenho certeza que, passado esse momento, a gente vai sair muito mais fortalecido. Porque a gente aprende nas dificuldades. A gente aprende que não vale a pena chorar tanto tempo por alguma coisa. Que a gente precisa acordar para a vida. Nada como um dia, o sol está aí todo dia, ele nasce todo dia. E a gente precisa estar pronto para aproveitar. Pode não ser o melhor dia do mundo, mas foi mais um dia em que a gente viveu. Foi mais uma oportunidade que a gente teve. Então, tem que aproveitar, tem que levantar a cabeça, sabe? Respirar, entra aí na sua conexão com aquilo que você acredita. Eu acho que é o momento da gente começar a se conectar com alguma coisa mais forte, né? Eu tenho aí uma conexão muito forte, venho adquirindo e aperfeiçoando isso durante o tempo. Isso me ajuda muito, me fortalece muito. Então, que cada um encontre o seu caminho, aquilo que possa fortalecer, né? Eu acho que esse fortalecimento ajuda. Vai ler um bom livro, vai ouvir uma música bacana. Tem tantas lives aí de gente bacana como a gente, de shows maravilhosos. Vai ouvir uma comédia, não vai ouvir um drama, né? Vai assistir uma comédia, vai fazer alguma coisa, vai arrumar casa, vai arrumar armário. Mas assim, foge desse pensamento pessimista, sabe? Vai organizar, sabe? Não dá pra gente sair, né? Mas vai caminhar, não tem academia, vai caminhar. Sabe? É fugir desse pessimismo, fugir dessa carga negativa que a gente vive, porque isso já alivia bastante. E focar, tá? Ok, hoje tá ruim, mas o que eu posso focar? Vai pegar um caderninho, vai fazer anotações legais, vai procurar um livro. Tem tanto livro bacana hoje. Hoje você baixa tudo na internet. Olha, quantas palestras eu assisto hoje no YouTube de gente que eu gosto bastante, que eu acho que me motiva, que são mensagens legais. Tá de graça aí pra gente hoje. Então, assim, eu acho que só a gente precisa encontrar aquilo. Ah, não gosto de ler? Vai assistir televisão, um bom filme, uma boa música, um bom vídeo, mas coisas instrutivas, coisa que tire a gente dessa negatividade. Eu acho que se a gente conseguir, pelo menos, se manter motivado, se manter animado,
já é um grande avanço. Você utiliza alguma técnica, tem algum método que você utiliza, e você mesmo, algum ritual que você faz no seu dia a dia, de modo a manter esse equilíbrio e te dê, assim, um recurso extra, uma força extra para enfrentar esse momento que a gente está, essa crise? Olha, eu venho adotando, até porque eu sou altamente ansiosa, eu venho adotando a meditação. E assim, para mim tem dado certo. Não sou exímia meditadora, como eu gostaria. Mas às vezes 10 minutinhos de parar e olhar a minha respiração já me ajuda muito. Como eu falei para você, todos os dias, assim, eu acordo bem cedo e ligo logo o YouTube e sempre assisto palestras que me inspirem. Tem aí vídeos maravilhosos, então eu estou sempre assistindo alguma coisa que vai me inspirar e que vai me trazer algo mais animador, né? A meditação é algo que eu gosto muito, parar, me concentrar um pouquinho, sabe? Ver a minha respiração, como é que ela tá, me ajuda, mas de repente para gente que é muito ansiosa, e eu, há algum tempo atrás, nem parar para meditar, não, Deus me livre, acho muito lindo, maravilhoso ficar lá, não é a minha. Mas hoje eu já consigo. E eu acho que me faz bem, porque me deixa mais concentrada, me deixa um pouco mais segura das coisas que eu preciso fazer, me permite me conhecer melhor, que seja meditação, que seja cuidar de uma planta, que seja ouvir uma música legal, enfim, várias possibilidades, tá? Para mim, deu certo a meditação, as leituras que eu faço, os vídeos que eu assisto, as músicas que eu busco assistir, são músicas muito mais de reflexão, eu adoro mantra. Então, foi onde eu me encontrei, tá? De repente, isso que eu tô falando talvez não sirva para outras pessoas, mas algo que cada um precisa se encontrar, né, naquilo que vai fazer a diferença para você. Então, para mim fez a meditação, os mantras, os vídeos com cunho mais espiritualista de uma forma geral, e aí eu assisto de tudo. Uma boa leitura, por que não, né? Faz muito bem. Então, são opções que a gente pode ter. Isso que você acabou de citar aí é sensacional, né? Meditação, você assistir filmes que promovam o estado emocional que você quer, né? Uhum. A gente tem que realmente sair do drama. Filme de A terror. gente chora junto. Isso é uma coisa que a gente chama, por exemplo, na programação neurolinguística, a gente chama de ancoragem, né? Da gente Uhum. ancorar determinados estados emocionais em determinadas ferramentas, vamos assim dizer. Então, um filme, uma música específica, né? Por exemplo, eu gosto, você falou meditação, eu gosto muito de rezar o rosário. Então, Sim. assim, a gente precisa realmente encontrar esses caminhos onde a gente consegue evocar em nós aquele estado emocional que tire a gente daquela penumbra, daquela zona cinzenta, Sim. daquela zona dolorosa e coloque a gente nessa zona contemplativa, nessa zona mais positiva, vamos assim dizer. Exato, exato. Eu acho que isso não vai, a gente não consegue ouvindo os jornais todo dia. Porque se você ficar lá vendo os índices de pessoas que já morreram, os índices do avanço da pandemia, não que a gente não tenha que saber, porque isso é preocupante, sim, não é legal. Mas se ficar todo dia, eu vou assistir o jornal de manhã, eu vou assistir o jornal de meio-dia, à noite eu vou, né, eu tô na Band, depois eu vou para o SPT, depois para Globo, depois eu vou para o CNN. Acabou, aí A você pessoa vai perde. querer se matar, tadinha. Exato. E ainda mais se o meu negócio não vai bem, aí acabou tudo. Não tem jeito. Então, é legal, sim, a gente precisa estar informado, precisa, é bacana. Mas, nossa, tem muito sensacionalismo ali também. Então não dá para levar, né? Porque notícia é ruim, O é medo muito da mais audiência. ibope. O medo da audiência, né? Exato, exato. Então, assim, eu parei, né? Eu vou nesses minutinhos no carro pela manhã, é a Band, é a Jovem Pan, e acabou. A partir dali, não dá mais. Já vi um pouco da notícia, já sei um pouquinho do que se falou, do que aconteceu em Brasília.
né? Do que o Ministério da Saúde está trazendo, a OMS, então, bacana. Né? Os políticos lá brigando ainda, tá bom, já ouvi, agora eu vou trabalhar, focar naquilo que realmente é importante para mim, porque senão não dá. Tá? A gente já começa o dia mal, e aí eu vou chegar no trabalho e ninguém pode ficar perto de mim, porque vai me contaminar e eu não vou fazer meu trabalho direito. Não dá. Eu mesmo, por exemplo, eu apaguei televisão. Eu não assisto mais, assim. Eu realmente, nesse momento, você tocou em um ponto assim que realmente eu acho que foi sensível a muitas pessoas, né? No afã em querer estar informado sobre o que está acontecendo, acho que muitas pessoas adoeceram emocionalmente mesmo. Porque você só liga a televisão, você só vê tragédia. Só vê Às vezes tragédia. você quer assistir um filme, mas ali no intervalo do filme vê uma bomba Exato. e aí Exato. mexe com você. Então, realmente, assim, eu, por exemplo, televisão, eu excluí até redes sociais, que a gente às vezes fica muito assistindo e tal. Eu também dei uma parada, porque é bomba atrás de bomba. E acho que nesse momento uma consciência que eu tive é de que a gente tem que ter mais cuidado com aquilo que a gente alimenta os nossos olhos, né? Exatamente. E aí eu passei realmente a excluir muitas coisas que até nas redes sociais eu seguia, comecei a parar de seguir, né? Para evitar uma menor intoxicação mental diante daquilo que a gente fica vendo, a gente é exposto, né? Porque, A gente é meio esponja. exato. Porque às vezes a gente não tem consciência disso, né? Mas a gente vê aquela coisa ali naquele momento, mas isso às vezes vai afetar emocionalmente a gente na noite. Aí não consegue dormir, foi um gatilho que foi ali durante o dia ali sendo gerado, aí chega de noite, vem insônia, vem ansiedade, vem uma série de coisas e tira o nosso equilíbrio. Então, eu tenho um filho adolescente, né? Então, eu conversei, por exemplo, com ela dentro desse cenário, aí cheguei assim nas redes sociais com ela do lado, ó, deixe de seguir isso, deixe de seguir isso, deixe de seguir isso, tal. Né? Por quê, pai? Por causa disso, isso e isso. Observe aqui, ó. Você não fica ansiosa, você vai ficar com medo, etc e tal. Aí várias coisas, ela fez uma limpeza, né? E isso possibilitou, por exemplo, dela viver a pandemia, mas não viver o pânico da pandemia, que alguns colegas dela, por exemplo, viveram. Sim. Né? Sim. E que bacana que ela teve você para orientar. É. Né? Mas Agora, por... diga, fale. Não, fala você. Eu falo pelos cotovelos. Agora me diga uma coisa. Dentro desse universo que a gente está falando, né, do empreender, o empreendedor, ele normalmente busca, se eu vou empreender, vou fazer um plano de negócio, vou fazer um planejamento estratégico e tal. Aí veio a crise, tudo aquele sonho que eu tinha desabou, né? Perdi cliente, meu negócio foi fechado, estou prejuízo, estou endividado. Para eu sair dessa zona cinzenta, né? É lógico que eu vou cuidar da questão emocional, que a gente já falou um pouquinho, mas assim, além dessa questão emocional, o que é que eu preciso fazer para recomeçar, né? E aí eu acho que isso a gente pode abrir perguntas, quem tiver alguma pergunta para mandar, pode mandar. Eu acho que com isso a gente consegue abarcar aí todas essas áreas aí que a gente trabalhou aí, né? Inserir a família nesse contexto também, que aqui, né? Porque quando a gente fala no eu, a gente fala no eu completo, né? Então, o que é que eu posso fazer assim para recomeçar, para a gente reiniciar? Tipo assim, parou, o mundo parou, minha vida parou, mas eu preciso recomeçar, né? Mas como seguir? O que fazer? Qual o primeiro passo, assim, vamos dizer assim, dar? Eu acho que primeiro de tudo vamos lá. A coisa complicou mesmo, o bicho pegou. Como é que eu estou? Eu devo quanto? Eu perdi o quê? Para não ficar no achismo, né? Nem sei quanto que eu devo, nem sei o que eu perdi e repensar o negócio. Bora repensar o negócio. Quais são as oportunidades? Rever, de repente, esse planejamento que foi feito e que não serve mais nesse momento. Replanejar, repensar, mas repensar com a cabeça aberta.
Vai ter que mudar o mindset, vai ter que eliminar algumas crenças do que isso não vai dar certo, eu não dou para isso, todo mundo da minha família quebrou e o meu também vai quebrar, eu não tenho sucesso. Então, assim, tirar de lado determinados pensamentos que vêm muito à nossa cabeça quando a gente está no momento delicado, esfriar a cabeça, ter uma atitude muito sensata e muito realista, porque não adianta fugir. Ah, eu vou agora fazer um planejamento, uma empresa nova. Não. De repente você tem dívidas que você acumulou, então vamos para a realidade, né? Você tem dívidas que você acumulou, você tem uma situação que precisa ser revista. Eu acho que no primeiro momento é esfriar a cabeça e refletir como é que o negócio está hoje e o que se pode fazer para o futuro. Renegociar as dívidas, rever um parcelamento, ver estratégias. De repente tem alguém que está um pouquinho melhor que você e vocês podem juntos se ajudar. Você tem uma coisa em que você está bem e o outro tem uma coisa que ele está bem e vocês podem se conectar, fortalecer as alianças que acho que a gente falou já no início, pode ser importante também. E esfriar a cabeça e pensar, procurar ser o mais sereno e tranquilo possível, se é que se consegue nesse momento. Mas se ficar com aquela coisa na cabeça, o mundo acabou, já era. Tem um livro, até com César, foi alguns, acho que mais de 10 anos atrás que eu fiz um curso com César, que era da Dale Carnegie, e era como evitar preocupações. E aí, numa parte do livro, tinha lá o exemplo do cara que tinha acontecido um problemão no trabalho e ele saiu desesperado. E aí ele pensa assim, o que de pior pode acontecer? Primeiro, se eu morrer, não tem mais jeito. Já era. Tudo bem, não morri, tô vivo. Posso perder o emprego. Se eu perder o emprego, pô, a minha família depende de mim, eu dependo desse salário, a situação realmente vai ficar muito crítica. Ok, mas é o pior. Né? Ele tinha tido um problema lá no trabalho. É o pior que pode acontecer, a empresa me demitir. E aí ele refletiu sobre tudo isso, no dia seguinte ele foi lá, jogou limpo com, com o empresário, com o patrão dele, disse o que tinha acontecido e conversou, e tudo bem. E depois acabou, o problema estava lá, foi resolvido e tudo mais. Mas, enfim, naquele momento do caos, ele pensou, o que de pior pode me acontecer? Então, faça essa reflexão aí, né, para quem está com o seu negócio complicado. O que de pior pode me acontecer? Meu negócio fechar? Eu entrar em dívida? Eu ter que renegociar? Eu ter que reabrir o meu negócio? Eu ter que voltar a trabalhar para uma empresa? Eu buscar atualizar meu currículo e voltar para o mercado de novo? Outra coisa bacana, quantos cursos gratuitos estão sendo oferecidos aí, né, no mercado? Bora lá. Quero entender mais sobre o meu negócio, sobre planejamento, sobre fluxo de caixa, sobre contabilidade, sobre rentabilidade, sobre investimento, sobre isso, sobre aquilo. Vai buscar conhecimento para, de repente, vai que numa palestra, numa live, num texto, num material que você lê, você encontra ali uma solução para o que está pegando ali no teu negócio, né? Porque está meio complicado. Eu acho que é por aí. Primeiro esfriar a cabeça, né? Se está vivo, se está com saúde, agradecer. A gratidão é super importante, né? Agradecer realmente de coração, porque por estar vivo, estar com saúde, né? Já é um bom começo e a partir dali é tocar. Uma das coisas que eu vejo às vezes também, sabe o que é? O maior desespero das pessoas é não se reinventar. Sair da zona de conforto, ter É que voltar para a difícil, cadeira, né? ter que voltar para a cadeira para estudar, sair da posição de líder, de visionário, de empreendedor, né? Para voltar, às vezes, para a humildade do estudante, do recomeço, do começar do zero, né? Para muitas pessoas, isso, para mim, é o mais difícil, né? Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele quebrou e logo na primeira semana, assim, que o negócio dele fechou as portas mesmo, assim, que ele ficou em desespero, ele chegou para mim e falou assim, cara, perdi tudo. Aí, e o perdi tudo, quando ele falou, foi aquele perdi tudo de que, tipo assim, como vai ficar? Como é que eu vou voltar onde eu estava? Né?
E aí a gente sabe, né, que existe já os jargões do mundo dos negócios, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? E aí, por mais que seja doloroso, às vezes você sabe disso até, mas naquele momento de dor você não quer ouvir isso, né? Você não Uhum. quer ouvir que você está ali chorando e que alguém está vendendo um lenço para você, né? Você não quer saber disso, né? E você também não quer, naquele momento, ter que mudar para passar a vender lenço ao invés de chorar. É, Né? E essa dificuldade de sair de um patamar, às vezes, de sucesso para voltar para o início de tudo e ter que recomeçar, ter que redesenhar, ter que voltar a estudar. Poxa, mas eu não conheço muito de tecnologia, de internet, dessas coisas. Pô, vou ter que aprender isso, vai. E aí, às vezes não tem mais saco. É uma jornada assim. O momento é, de- atual está é desafiador. delicado. Isso não é fácil, não. Para quem chegou num determinado patamar e se vê muito abaixo, mas é a vida. É a vida. Vai fazer o quê? Vai jogar a toalha e acabou? Morreu? Não. Eu acho que tem que. Vamos lá. Aconteceu, fali, não tenho mais o emprego dos sonhos. Quantas pessoas não perderam o emprego dos seus sonhos? Como eu trabalho com seleção, eu vejo muito desses exemplos, né? E muitas pessoas chegam nessa decisão, vou voltar ao mercado, vou me reinventar, ainda muito na soberba, ainda muito numa condição de eu sou o cara, eu sou o sabichão ou a sabichona. Quando, na realidade, quando volta para o mercado, precisa sim estar com um pouquinho mais de humildade, precisa sim se abrir para um recomeço, precisa começar a pensar, poxa, pera lá, eu vou precisar agora reaprender, porque não é feio não, sabe? É bacana essa oportunidade, é se permitir, sabe? Ah, eu ganhava X, agora estão me oferecendo menos da metade do que eu ganhava. Pô, menos da metade já é menos da metade, é melhor do que não ter nada. Vai aprender uma coisa nova, sabe? Se permita aprender. Para quê? Para que você se fortaleça. Quem sabe futuramente você está aí no mesmo patamar novamente. Quando essa poeira, né, baixar, quando as coisas voltarem. E um pouco, garanto como um pouco mais fortalecido, com experiência a mais, com uma vivência a mais numa outra realidade, né? Não dá para ficar narizinho em pé. Eu sempre fui o cara, sabe? A pessoa, como é que eu vou agora me rebaixar para isso? Não, não, não. Eu acho que o mundo não tá por aí, não, sabe? A gente não pode mais se dar esses luxos do orgulho, da vaidade. Para a gente caminhar para o encerramento, eu vou te fazer uma última pergunta. Paz. Você que trabalha nessa área de RH, né? Você trabalha com gestão de pessoas. O profissional hoje, perdi meu emprego, né? Não sei o que fazer nesse primeiro momento, vem um desespero, vem as contas se acumulando, dívidas, etc e tal. E a gente sabe que houve uma redução da oferta de vagas de trabalho, porque empresas fecharam, etc e tal. Então, eu perdi o emprego, preciso me recolocar urgente no mercado. Qual é, assim, o beabá para iniciar essa trajetória de recolocação? Tá. Se abrir para isso, tá? Para realmente buscar e buscar com afinco. Atualizar o currículo é a base de tudo, né? Rever o que tem no currículo. O que você tem para oferecer? Nós somos uma marca, né? Eu sou minha marca, eu sou meu nome. O que eu tenho para oferecer para o mercado? Vamos lá, vamos fazer uma reavaliação, vamos fazer uma análise. Tudo que eu aprendi nesses meus tantos anos de carreira, de profissão, seja como empreendedora, seja como funcionária, ou até mesmo para quem não trabalhou e realmente chega uma hora que precisa trabalhar, o que eu tenho para oferecer? Eu tenho que me tornar atrativa para o mercado. O mercado tem que querer contratar a Kelly, seja por uma posição de liderança, ou seja por uma posição da operação, né? Mas eu tenho que me tornar atrativa. Eu tenho que buscar uma área de atuação que eu me identifique. Vamos imaginar, eu não gosto de lidar com o público, odeio falar com gente. Eu não vou me candidatar para trabalhar numa área em que eu tenha que falar com as pessoas, sorrir com as pessoas, ser amigável, ser amável com elas. Por outro lado, eu não gosto de atividades administrativas que eu fico o tempo inteiro anotando, fazendo conta, computador.
Não, ali me frustra. Então eu não vou ser feliz por ali. Que características, que competências, o que o mercado está demandando nesse período? Vamos analisar, sabe? E aí tem as redes sociais, tem vários canais, várias fontes que a gente pode começar a buscar para ver o que o mercado está buscando nesse momento, para que eu me torne uma pessoa que as empresas queiram me contratar. Eu posso não ter muita experiência, ok, mas eu tenho características que são maravilhosas e que eu posso agregar. Eu fui empreendedor durante muito tempo, então, de repente, eu tenho uma capacidade administrativa muito legal, porque eu administrei um negócio, eu geri pessoas, e isso pode ser importante para algumas empresas. Ah, eu sou uma exímia dona de casa, cozinho muito bem. Isso pode ser um diferencial na hora de eu buscar uma oportunidade de uma empresa que precisa de alguém que cozinha bem, que saiba gerir uma casa. Então, primeiro é passar por um processo de aceitação de que sim, preciso voltar ao mercado de trabalho, mas o que eu tenho para oferecer para esse mercado de trabalho? Quem eu sou? Quem é Kelly? O que Kelly tem de bom para oferecer? Porque todo mundo tem alguma coisa de bom. E às vezes a gente tem que descer do salto um pouquinho, porque muitas vezes chegam candidatos nas empresas que estão muito lá ainda no salto alto, sabe? Estão muito lá ainda numa realidade que não corresponde mais. E aí não dá, as empresas não querem isso, né? Eu acho que a gente arregaçar as mangas, ser pau para toda a obra, ser proativo, ser dedicado, se tornar um profissional dinâmico. As empresas querem isso. Capacidade dos profissionais empreendedores também é bem visto na empresa. Então a gente precisa focar, né? Entender aonde é que eu gostaria de trabalhar, que tipo de atividade eu gostaria de fazer, já é um grande passo. E atualização. Tem que se atualizar. Não sento num banco de escola tem muito tempo. Aliás, agora é sentar no banco de casa e fazer tudo pelo computador, né? Então, vamos lá, vamos tentar ir para a tecnologia. Tem tantos cursinhos de graça aí que você pode acessar e ter o conhecimento, se atualizar um pouquinho, se atualizar sobre a legislação, se atualizar sobre um conceito novo de tecnologia. Porque é importante, porque chegando nas empresas, principalmente os mais velhos, você vê, eu sofri aqui com o celular, que não sabia conectar, né? Tive que pegar o celular do marido para poder ligar. Estou precisando melhorar, aprender a usar meu aparelho. Então, melhorar no conhecimento tecnológico, porque é importante também. Então, eu acho que a gente precisa o tempo todo se tornar mais atrativo para o mercado, seja para empreender e seja para trabalhar numa empresa, né? Com vínculo. Ô, Kelly, foi fantástico essa live com você. Lhe agradeço Obrigada. a participação. Eu queria que você dissesse aí, para quem assistir esse vídeo, para quem assistiu e não te conhece, como é que a pessoa pode fazer para lhe conhecer, seu Sim, site, e-mail, suas redes sociais. Você sim. está usando o Instagram do seu marido, e aí você Sim. precisa apresentar e deixar o seu aí, para que quem Sim, assistir saber entrar em contato contigo. claro. O meu. Vamos pelo Instagram, né? Que fica mais fácil. É Kelly Passarello. Eu sigo vocês, né? Então, se de repente me procurar através de vocês, vai me achar. Passa lá uma mensagem no direct que eu respondo. Então, se alguma coisa aí fez sentido, se ficou com dúvida, se quer aprofundar em alguma coisa, passa uma mensagem. Deixa lá o telefone, porque aí eu acho que fica mais fácil para eu conectar pelo WhatsApp, né? E o que eu queria deixar aí de recado para todo mundo, acho que já deve estar na hora, né? Não vamos baixar a cabeça, não, entendeu? Vamos levantar, ter esperança de que a gente está passando aí por um momento muito transitório, demoradinho um pouquinho, né? Mas transitório. Acho que a gente tem que ter esperança. Acho que é uma característica nossa, né? De brasileiro, de não perder a esperança, de não deixar se abater. E a gente precisa muito disso, né? A gente precisa estar bem para que as pessoas também à nossa volta estejam bem. Não adianta eu chegar em casa, tá mal-humorada, tá triste. Eu trago essa energia, eu trago esse mau humor para quem convive comigo. Isso não é bacana. Eu acho que vamos procurar aproveitar esse momento para quem está em casa, curtir um pouquinho a família, né? Se interar, se interagir, se integrar. E para as coisas mais simples agora que a gente tem para fazer, valorizar ficar em casa, valorizar um bom filminho de tarde com a pipoquinha, se não dá para sair. Enfim, a gente não tem muitas opções hoje, muitas vezes é ficar em casa, curtir a casa. Acho que a casa da gente tem que ser o nosso refúgio. É assim que acontece aqui em casa. É o lugar que eu
que eu venho, né, todo dia, então a gente precisa se sentir bem em casa, eu acho que isso é mais importante. Pô, Kelly, que bom. Obrigado mais uma vez a sua participação. Né? Agradeço imensamente em meu nome, em nome da Junior Achievement. Né? Foi muito bom bater esse papo contigo. Foi um prazer lhe conhecer também. Ai, que bom. A gente se conheceu agora, viu, gente? A live. Bem, pessoal, vocês que acompanharam a live, podem compartilhar. Quem chegou na metade, pode depois pegar, assistir do início, ver, marcar outras pessoas aí para poder assistir essa live depois, compartilhar com outras pessoas. Né? Vocês vão contribuir para a Junior Achievement. Tenho certeza que vocês também vão contribuir para essas pessoas que estão nesse momento precisando entender como ter uma postura positiva, proativa diante dessa crise que nós vivemos. Certo? A Junior Achievement está aqui de portas abertas, né? Em continuar realizando essa missão de fortalecer esse ecossistema empreendedor, principalmente trabalhar o empreendedorismo com foco no jovem, né? Que é aquele público que vai ser o futuro da nação, que vai amanhã montar empresas, montar negócios, serem bons profissionais para gerar riqueza, né? E essa riqueza sendo distribuída, né? E compartilhada aí para mais e mais pessoas, certo? Agradeço demais a vocês e Kelly, até mais. Pessoal, até uma próxima. Obrigada. Amei o Tchau, convite. Tchau. tchau, pessoal. Até a próxima.